Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed e Você. E hoje nós vamos conversar com o médico neurocirurgião Dr. Gilberto Rondinelli. Doutor, um prazer ter o senhor aqui conosco. Prazer é meu, Flávio. Agradeço o convite, espero responder às perguntas que estejam à altura do interesse das pessoas. Tenho certeza que vai ser um bate-papo com muita informação importante para todos. Lembrando, pessoal, que este e outros vídeos do programa Unimed e Você é possível acompanhar nas redes sociais da Unimed, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube e, claro, o nosso site www.unimedlp.coop.br. Dr. Gilberto Rondinelli, mais uma vez um prazer ter o senhor aqui. E sempre nós iniciamos o nosso bate-papo perguntando um pouquinho como foi a graduação e a especialização. Conta um pouco para nós como que surgiu o Dr. Gilberto Rondinelli. Eu vim fazer a faculdade de medicina em Botucatu e fiz o curso de graduação e depois lá mesmo me habilitei a fazer a residência médica em neurocirurgia. Na ocasião foram 6 anos de graduação e mais 4 anos de formação na especialidade neurocirúrgica, todas feitas na Unesp. Que bacana. E isso já tem mais de 20 anos de profissão, doutor? Tem bastante aí. Eu terminei o curso em 76 de graduação e a residência no início de 81 e vim para Lençóis aqui em 82. Que bacana. E isso, pessoal, eu faço questão de sempre lembrar, e doutor Gilberto, por conta de dar esse peso para a sua voz. A gente está falando aqui com um especialista, uma pessoa que dedicou muitos anos estudando isso e dedica ainda, né, doutor? E também trabalhando com isso. Então são informações importantes, relevantes e de uma fonte extremamente confiável. Doutor, nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre neurociência e começando já sobre o cérebro. O que é o cérebro e como que esse órgão funciona? Bem, o cérebro é o que nós somos, né? Na realidade é o que nós somos. É com ele que nós interpretamos o que acontece à nossa volta e reagimos diante disso. Então, nós, através dos órgãos dos sentidos, a visão, o tato, o gosto, a audição, recebemos informações. Essas informações são recebidas pelo cérebro e o cérebro vai utilizar as suas memórias, o seu aprendizado anterior para fornecer uma resposta àquele estímulo exterior, né? É um órgão que fica dentro da caixa craniana de todos os vertebrados e, numa linguagem mais simples, a gente pode dizer que é o computador central. Ele se manifesta através dos nervos periféricos, que são como os cabos que saem dele, fios, e que vão fazer movimentar músculos, fazer estimular glândulas para dar essa resposta a qualquer estímulo, a um determinado estímulo específico que nos é remetido, vamos dizer assim. Perfeito. Então, quando eu pego essa caneca, levanto, é o cérebro que está me dando a sensação do peso dela, está organizando toda a minha musculatura para estar fazendo essa atividade. Antes disso, você, por exemplo, movido por sua sede, uma interpretação que você tem, você já localizou o objeto com os olhos e aí você organiza a resposta, que é movimentar o braço em direção à caneca e vai fazer o uso dela do jeito que programou. Perfeito. E tudo isso de forma automática, né? Automaticamente. Muitas coisas são automáticas. A marcha, por exemplo, você vai caminhar, você no início, uma criança tem que pensar onde ela vai botar o pezinho, mas o adulto, ele automatiza tudo isso. A mesma coisa acontece em várias outras situações, por exemplo, dirigir. Né? O cara que tem uma certa experiência, ele já está automatizado. Então, isso não precisa passar pela memória do indivíduo, já é uma resposta quase que automática. Como, por exemplo, um reflexo. Digamos que você pise num
num prego. Essa resposta ela é medular, ela não chega ao cérebro. Olha Você só. tira o pé da dor, porque é um reflexo protetivo. Né? Você não tem que pensar, puxa, eu pisei naquele objeto, eu machuquei, eu vou tirar o pé. Não, é imediato. Então, é um reflexo, isso. É um pouco diferente. Como se fosse um instinto ali do ser humano para se... É um reflexo mesmo. Perfeito. Não é uma questão de instinto, né? É uma questão de reflexo. Você sentiu a agressão, imediatamente aquilo vem através de uma resposta motora de retirar o pé, que é mediada só pela medula, que é uma parte, uma extensão do sistema nervoso central. Né? Ai, que bacana, que legal. Mal começou o nosso papo e a gente já veio com muita informação. Que bacana. Doutor, agora a gente vai falar um pouquinho de uma das principais doenças que atinge o cérebro e que é muito comum e as pessoas têm diversas dúvidas, o AVC. Gostaria que o senhor explicasse o que é um AVC. O AVC é, em última análise, a falta de oxigenação de uma parte determinada do cérebro. Ela pode ocorrer de duas formas. Uma delas é a oclusão de um vaso, né? Geralmente arterial, então você tem a oclusão, a obstrução para que o sangue não chegue lá. E a outra é o sangramento, a hemorragia. Então, essas duas circunstâncias podem acarretar essa perda de oxigenação e de levar nutrientes para uma determinada região do cérebro. Existe uma condição que vamos dizer assim, ela fica no meio, ela não fica nem no ideal, mas também não fica numa condição de lesão definitiva. Ela fica, a gente chama zona de penumbra. Então, essa zona de penumbra é uma zona disfuncional, ela não está funcionando, mas ela pode recuperar com o tempo. É o que acontece muitas vezes. Perfeito. E, doutor, quais fatores levam ao AVC? O AVC, na verdade, ele é resultado de múltiplas causas. Né? Duas condições a gente não tem como interferir. Então, por exemplo, quanto mais idade o indivíduo tem, maior é a chance dele ter um AVC. Por quê? Porque o organismo vai envelhecendo e a circulação vai naturalmente se modificando com o tempo, perdendo a elasticidade, engrossando as paredes do vaso. Né? A outra condição é aquela herança que você tem familiar, uma condição que às vezes você vê assim, muita gente da família teve o AVC, então você teoricamente sempre tem maior chance de ter. Essas duas condições você não consegue modificar, nem a sua idade, nem a sua hereditariedade. Mas o restante dos elementos que podem contribuir, podem ser fatores contributivos para isso, pode. Então, eu destacaria aqui a hipertensão arterial, o diabetes, né, a obesidade. É uma coisa curiosa, porque o tamanho do cinto é um fator de risco para AVC e doenças cardiovasculares. É um parâmetro assim bastante interessante. E colesterol aumentado, triglicérides, o estresse, doenças cardíacas, evidentemente, com arritmia, algumas doenças autoimunes, né? Vida sedentária. Então, é um grupo de condições que podem favorecer a obstrução ou, eventualmente, o sangramento. Diga-se de passagem que a obstrução é cerca de 85% das vezes responsável pelo AVC. E o sangramento em 15% dos casos, mais ou menos. Perfeito. Doutor, o senhor comentou sobre o estresse. É. A vida das pessoas está cada vez mais corrida, né? Eu brinco com amigos, familiares próximos, que parece que as 24 horas do dia não são suficientes para a gente conseguir fazer tudo o que precisa e o que deseja fazer. Por que o estresse, essa correria, é um fator tão determinante para um caso de AVC? Porque o estresse ele induz uma resposta orgânica que favorece o aparecimento de reações
por exemplo, acelerar o coração, o aumento da pressão, né? Às vezes arritmia, então um acúmulo de substâncias catecolaminas que são produzidas durante o estresse. E, na verdade, nós vivemos um mundo de muito estresse, né? É só a gente... Todos conhecem aquela velha história de lá no passado, as pessoas, 6 horas da tarde, botavam a cadeira na frente da casa e conversavam com os amigos. Hoje não existe isso. Hoje você é bombardeado por informações de toda a natureza e muitas são estressantes, né? Exato. Não é só o trabalho que ficou mais competitivo, é uma série de coisas que concorrem para isso. Na verdade, nós estamos vivenciando assim uma crise de ansiedade mundial. Sim. E isso gera esse tipo de resposta. Infelizmente, às vezes o diabético pode se descompensar pelo excesso de estresse, né? Olha só. Existem diabéticos que, durante o estresse, ele tem valores aumentados da glicemia. E, certamente, a pressão também. Sim. O indivíduo sente palpitações, pode ter arritmias cardíacas, né? Então, tudo isso concorre. Perfeito. Doutor, cigarro e o uso excessivo de álcool também são fatores determinantes? Com certeza, bem lembrado. Quer dizer, o cigarro é um elemento que está intimamente associado à degeneração das condições circulatórias e pode contribuir muito, não só pelas lesões pulmonares que pode desenvolver, mas também pelas consequências circulatórias que ele causa. Isso é muito visível naqueles doentes que têm doenças obstrutivas arteriais periféricas e que, às vezes, tem que amputar o pé, tem que amputar o dedo, e é uma coisa intensa essa dependência do cigarro, né? Que ele não consegue parar de fumar, ele é avisado e vai e continua fumando, sabe que vai ter a coisa e depois tem a complicação. Então, o cigarro, sim. E a bebida também, porque a bebida, se nós formos fazer, existem inúmeras complicações decorrentes do etilismo. Não só aquelas que agridem propriamente, diretamente o sistema nervoso central, causando atrofia, causando, às vezes, vasculite, que nada mais é que uma inflamação de um vaso arterial, geralmente, mas pelas condições gerais do indivíduo, que pode ter uma gastrite, uma hemorragia, pode evoluir para uma cirrose, e a cirrose atrapalha problemas da coagulação, pode favorecer sangramentos, né? Todo aquele corolário de sintomas e consequências que decorrem do uso da bebida. E ainda, de passagem, só para citar, é uma das principais causas de polineuropatia periférica, que traduz assim, as raízes do sistema nervoso, as raízes do cérebro que se esparramam pelo corpo e que vão sentir o corpo, vão receber essas informações, acabam sendo lesionadas pelo uso crônico do álcool. Entendi. Doutor, só fazendo um parênteses, nós estamos falando sobre AVC, mas caímos nesse assunto do vício, né? No cigarro e na bebida. Tem algum fator neurológico onde algumas pessoas conseguem se livrar do vício de uma forma mais rápida e outras realizam tratamento, medicamento e mesmo assim não conseguem? Eu cito esse exemplo por conta da minha família. O meu pai fumou dos 7 aos 49, 50 anos. Ele teve uma pneumonia, uma tuberculose, na verdade, extremamente forte. E ele falou, eu me lembro muito bem que ele falou, estávamos eu e meu irmão no hospital, e ele falou assim, ó, se tiver cigarro em casa, pode jogar fora, porque eu não vou fumar mais. E realmente ele não fumou a partir daquele dia. Em contrapartida, eu tenho tios, tias, que tentaram, por diversos métodos, como auxílio médico, medicamento, tratamentos alternativos, e não conseguem se livrar do vício. É alguma questão neurológica? Tem alguma ligação isso, doutor? Não é exatamente neurológico, mas com reflexos na parte neurológica, sim, porque você cria, é o dependente químico, né? Em última análise, é o dependente químico. Assim como tem a dependência do álcool, tem a da cocaína, do maconha,
do crack. O organismo estabelece uma dependência e às vezes isso acontece até com alguns medicamentos. Sim. Então, quando você retira esse medicamento, esse elemento que ele é usado geralmente para estimular, né? O indivíduo entra em parafuso, ele fica às vezes agressivo, começa a ficar ansioso, causa uma série de reações muito ruins para esse indivíduo tolerar. Então ele sente uma compulsão em usar. Algumas pessoas têm a tendência a desenvolver a dependência química, e outras não. Essa é uma diferença que eu pelo menos não sei quais são as razões exatas disso, mas é o que diferencia um do outro. Então, o correto é você não se expor em determinadas situações, porque você não sabe quem você é nesse particular, né? Há drogas, às vezes drogas analgésicos, né? Recentemente nós tivemos um problema muito sério, tem um laboratório dos Estados Unidos que está sendo processado porque estimulou demais o uso da oxicodona, que é um analgésico, e que garantia que não tinha dependência, mas causou dependência assim, em muita gente, né? Então a gente não sabe quem tem chance de ser dependente químico, não sabe. Então é melhor não se expor ao risco. Perfeito. Então, voltando ao AVC, doutor, o AVC, ele dá sinais? Existem sintomas que a pessoa, quando começa a sentir, deve procurar imediatamente ajuda médica, e aqueles sinais mais simples, vamos assim dizer, mais leves, e que mesmo assim são sintomas de um AVC? Sim, isso é uma coisa interessante de você ter tocado, porque é uma coisa fundamental para que as pessoas aprendam a reagir diante dessa condição. Porque nos últimos anos se desenvolveu a possibilidade de você fazer a trombólise, que nos derrames isquêmicos pode ser utilizada para reverter o quadro. Só que ela tem um tempo para ser feita, que é até 4 horas e meia, 3 horas, dependendo da situação, 4 horas e meia. Então, nos primeiros sintomas e sinais, o paciente deve correr ao médico ou ao serviço de urgência para ver se aquele diagnóstico é cabido, fazer os exames e tomar as necessárias providências. Os sintomas mais comuns são fraqueza no braço, alterações visuais, tonturas importantes, formigamentos, incapacidade de falar, né, de se expressar, a perda, às vezes, de noção do local onde a pessoa está. Então, quaisquer dessas reações deve ser encarada como potencialmente um AVC. Um sujeito que caiu e ficou com um lado fraco, né? Ele pode até estar tendo o que o pessoal fala de uma ameaça de derrame, que é aquele derrame que não se efetivou. Isso. Que foi um pequeno coágulo que se desfez em tempo rápido, que o próprio organismo desfez, mas pode estar sendo alguma coisa. Então, você tem que levar para fazer os exames e para poder acudir, vamos dizer assim, no tempo certo, né? Perfeito. Doutor, agora a pergunta é em relação ao pós-AVC, se a gente pode tratar dessa maneira. Por que algumas pessoas, a grande maioria delas, perde os movimentos de uma parte do corpo e se isso realmente é fato ou é só um dito popular que a maioria são os movimentos do lado esquerdo do corpo? O porquê disso acontecer e se de fato o lado esquerdo realmente é o mais afetado ou é só um senso popular? Não, acho que isso é um conceito errado, acho que é igualmente dos dois lados. E o que costuma acontecer que diferencia muito o lado afetado, porque você perguntou, geralmente é um dos lados. Sim, porque o cérebro ele é dividido em dois, né? E cada uma das partes, cada um dos lados, vamos dizer, ele coordena o lado contrário.
Então, o hemisfério cerebral direito é responsável pela movimentação do lado esquerdo. E o hemisfério esquerdo é responsável pela movimentação do lado direito. Com um agravante que o hemisfério esquerdo normalmente estão localizadas as funções mais nobres do cérebro, que são a fala, a capacidade de compreensão das coisas, né? Então, isso, algumas vezes, você vai ver, os familiares vão ver, o paciente que desenvolve a paralisia do lado direito, ele, muitas vezes, não consegue falar. Ele perde a capacidade de falar. E perde, às vezes, a capacidade de entender. Isso é muito variável conforme a localização da lesão. Se for uma lesão mais posterior, pode afetar apenas a visão. Se ela for localizada no frontal esquerdo, vai comprometer mais o raciocínio, o comportamento do indivíduo, né? Nas regiões medianas do encéfalo, são responsáveis pela movimentação, pela sensibilidade, né? Agora, o cérebro é como se fosse uma árvore. Ele, de fato, tem as folhas lá, depois tem o tronco cerebral, que é onde os galhos confluem e passam pelo tronco encefálico, o tronco cerebral, e depois descem pela medula e soltam como se fossem raízes, que são os nervos periféricos. Perfeito. Né? Então, eu acho que não há diferença nenhuma de lado, não. Há diferença de intensidade, porque o indivíduo pode ter uma paralisia, que a gente chama de plegia, mas ele pode ter uma paresia. Se for um derrame que fica mais lá na parte de cima, ele pode apenas paralisar um braço, né? Alterar um pouquinho a visão se for para trás. Então, o déficit pode ser pequeno. Ele é extremamente variável de indivíduo para indivíduo. E, doutor, essa paralisia, né, de um dos lados do corpo, ela é irreversível ou através de fisioterapia e tratamento, até com medicamentos, o lado afetado pode voltar a ter movimentos, ou é aquilo, uma vez que os braços, né, qualquer situação parou, é irreversível? Não, pode haver uma melhora clínica, sim. Lá no início, quando eu falei que havia uma zona separando, quando o indivíduo tem um derrame, ele tem uma área que fica morta, uma área que é normal, e entre elas uma área que está disfuncionante, ela está sofrendo, mas não está morta. Então, na dependência da extensão disso aí, que pode ser até a maior parte, né, o indivíduo pode recuperar. Se ela for pequena, o indivíduo praticamente não vai recuperar nada. A fisioterapia ajuda a melhorar a resposta das unidades motoras, por exemplo. Então, se você ficou com o braço, vamos falar apenas para exemplificar, você ficou com 50% de força num braço e você vai fazer a fisioterapia, você vai melhorar um pouco, você vai ter 60%, 65%. Outros recursos, como a fonoaudiologia, servem para fazer a recuperação do indivíduo, né? E ele precisa ter força de vontade também, porque alguns pacientes entram em depressão, e aí até a questão psiquiátrica tem muita importância. E o apoio da família é importantíssimo, porque uma das coisas que eu vejo que são mais difíceis é que toda família tem um certo ritmo. As pessoas trabalham, têm suas ocupações, e às vezes aquele sequelado de AVC, ele fica sozinho a maior parte do dia, ele fica sem estímulo, aí ele dorme durante o dia, tem problema para dormir à noite. Então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser seguido por alguém, por um médico que possa orientar de maneira regular para otimizar essa recuperação. No cérebro existe ainda a chamada neuroplasticidade, que é uma capacidade que algumas áreas têm de se substituir áreas lesadas. Então, é uma área que não está funcionando, mas que quando
aquela área principal para de funcionar, ela assume. Isso é mais comum nas crianças, nos jovens. É uma resposta praticamente inexistente no idoso, né? Essa neuroplasticidade, ela é muito maior em criança. E, às vezes, isso se observa até em outras condições. Traumatismos de crânio, né? Cirurgias. Então, você tem, em algumas áreas, uma recuperação muito boa. Depende do conjunto dessas coisas. Em resumo, o senhor falou da questão do apoio da família. Para a maioria todas as doenças, pelo menos todos os especialistas que passaram aqui, conversaram com a gente, falou da importância da família, né? Como é importante ter esse apoio familiar para tudo. E no caso do paciente neurológico, o paciente que sofreu um AVC, também é uma realidade. Sim, sem dúvida. Acho que o apoio familiar, o carinho familiar, o acolhimento, e mesmo dos amigos, isso é importantíssimo. E há condições, há situações em que a família é absolutamente incapaz de conduzir isso. Nessa situação, o melhor que se tem a fazer é institucionalizar o indivíduo. Então, ele vai para um asilo, ele vai para uma casa de amparo, que poderá dar melhor cuidado para ele. Os cuidados da vida cotidiana, né? E, infelizmente, apartar-se um pouquinho da família. Mas tem, inclusive, instituições que deixam o paciente durante o dia e à noite ele volta para casa. Né? Então, você aí não o desampara totalmente do ponto de vista emocional, que eu acho que é fundamental o aspecto emocional. Doutor Gilberto, vou trazer uma outra realidade do meu círculo de convivência. Eu tenho um amigo de 56 anos, ele teve um AVC há cerca de 2 anos atrás e depois de acho que 8 meses ele teve um segundo AVC e depois do segundo ali, 3 meses depois, um terceiro AVC. O primeiro ele teve o lado esquerdo paralisado e hoje ele assim, tem quase que o corpo todo paralisado, né? Consegue se movimentar com extrema dificuldade. É comum isso, a pessoa ter um AVC e tempo depois já ter um segundo acidente e depois um terceiro, ou esse foi um ponto fora da curva? Não, é frequente, eu diria que é relativamente frequente, porque às vezes as pessoas têm os fatores de risco, então, só para a gente lembrar, o diabético, o hipertenso, aquele que tem um problema cardíaco, que tem uma arritmia cardíaca, né? Que pode até ser, inclusive, relacionado ao abuso do álcool, por exemplo, miocardite alcoólica, mas doenças de válvula cardíaca. Esse indivíduo ele é exposto a maiores riscos. E, então, a vida futura dele implica em risco maior de recorrência tem obstruções, às vezes, de vasos das carótidas, e mesmo com todo o tratamento disponível, você não consegue evitar totalmente esses riscos. Então, eventualmente, acontece do indivíduo ter outro derrame posteriormente. E sempre o estrago é maior, porque é uma lesão adicional, né? Sim, perfeito. E doutor, agora acho que a grande pergunta falando de AVC, né, o derrame, existe uma forma de prevenção quando nós falamos em AVC e em derrame? Sim, a prevenção é combater todos esses males que nós citamos. Então, só por exemplo, vamos falar do diabetes. O diabético, muitas vezes, ele vai no médico com regularidade, ele toma lá o remédio dele e, às vezes, eu vejo o paciente não está com a glicemia controlada. Ele acha que indo ao médico, o remédio deve ser o suficiente para controlar aquilo, e não é. Você tem que se empenhar, ele tem que emagrecer, ele tem que fazer atividade física, que isso é tão importante quanto a medicação. O indivíduo que é hipertenso, ele tem que cuidar da pressão dele, ele tem que estar de olho. Ele não pode, hoje eu vou num churrasco e tomo bebida, come uma carne salgada.
tudo isso vai concorrer. Se ele tem aquela doença, ele tem que se tratar de maneira regular. Então, a prevenção se faz, primeiro, com a prevenção do próprio diabetes, né? Você sabe que, por exemplo, a idade e a obesidade podem desenvolver um diabético, podem predispor. Se o indivíduo já tem aquela tendência a ser diabético, a obesidade pode conduzir isso, induzir a isso. O hipertenso é aquele cara que não faz atividade física, que é sedentário, que é muito nervoso, que é um cara tenso, ele vai ter hipertensão arterial, às vezes tem na família. Então você tem que prevenir isso, proteger o coração, fazer atividade física regular, uma dieta adequada, uma dieta balanceada, evitar alimentos muito produzidos de maneira industrial. De maneira industrial, industrializados, exatamente. Né? Então, tudo isso conta para a prevenção. É a melhor maneira de você prevenir é você cuidar do seu corpo e da cabeça, porque é importante que você se sinta bem para que o corpo funcione de maneira regularzinha. Eu acho que é isso. Perfeito. É basicamente um resumo do que os outros médicos que falaram de outros problemas, né, outras especialidades, comentaram. Né? O nosso corpo precisa disso, né, desse equilíbrio, desse balanço, não é mesmo, doutor? Sim, exatamente. Perfeito. Doutor, a gente comentou muito sobre o AVC, falamos aí sobre, falou de uma maneira muito didática, muito clara sobre o acidente vascular cerebral. E agora a gente vai tocar num outro ponto que atinge muito o pessoal da melhor idade, mas não sei, vai ser uma das perguntas ao longo do nosso bate-papo, porque também os jovens estão sofrendo com a perda de memória. E eu já começo perguntando, para a gente começar esse papo, como funciona a memória do ser humano? A memória ela é uma estrutura complexa. Ela envolve o funcionamento harmônico de várias estruturas cerebrais. Há uma interligação muito grande entre a parte visual, a parte cognitiva em geral. Não existe um lugar que fala, esse é o lugar da memória. Existe um circuito, chamado circuito de Papez, que ele é responsável pela memorização e pela capacidade que o indivíduo tem de lembrar das coisas. É isso aí. Agora, você tocou num aspecto aí que eu não sei, eu não acho que as pessoas estão perdendo a memória mais cedo hoje, não. Eu acho que hoje elas têm mais informação e mais estresse, mais situações que chamam a sua atenção e, na verdade, dá essa sensação de que o indivíduo está esquecido, mas não é uma distração quase, não é a doença patológica, não é a doença, a moléstia, como é, por exemplo, a demência, uma coisa mais grave, né? Entendi. Muita gente queixa de perda de memória, mas a maioria dos jovens ou é depressão, ou é ansiedade, geralmente é isso aí. Olha só, de acordo com o nosso bate-papo aqui, dá para sentir, doutor, que as questões neurológicas estão muito próximas das questões psicológicas também, não é mesmo? Sem dúvida. Tudo isso é manipulado pelo cérebro, né? Tudo isso é conduzido pelo cérebro. É o que é impossível separar uma coisa da outra. O indivíduo que fica doente fisicamente, ele vai ter um envolvimento emocional. E o contrário também é verdade. O indivíduo com um problema emocional, ele vai ter uma alteração física como consequência disso. Entendi. E a perda de memória no pessoal já mais idoso, pessoal na melhor idade, acontece por quê, doutor? Pode ser por várias razões. A causa mais comum é a doença de Alzheimer, que responde aí talvez por em torno dos 60%, alguns casos até um pouco mais, dos casos de atrofia cerebral e que progridem para um estado de total inconsciência do seu meio ambiente, chegando a ponto do cara não se reconhecer no espelho, né? Mas que começa de maneira lenta e progressiva.
dizem que a doença, na verdade, começa, sei lá, cerca de 10 anos antes das manifestações mais usuais dela, que são notadas pelas pessoas. Então, é um processo degenerativo sobre o qual ainda não se tem controle de evolução, infelizmente, e irreversível. Mas existem outras formas de demência. Então, por exemplo, existe, voltando para emendar os dois aspectos, o AVC e a quadro de demência, existe a demência por múltiplos infartos, que são vários derrames, muitas vezes pequenos em tamanho, que a gente chama de infartos lacunares. As lacunas são infartos em torno de 1, 2 centímetros no máximo, e que às vezes decorrem de doenças da circulação menor, né? Porque existem doenças de vasos grandes e de vasos pequenos. Então, esse indivíduo que tem essas lacunas de maneira repetitiva, eles vão ficando com um quadro demencial. E eles são um pouco diferentes do Alzheimer porque eles evoluem como se fosse em pequenos degraus, né? Deu um derramezinho, há uma somatória, um probleminha, é uma coisa mais ou menos assim. O meu avô teve isso. Ele faleceu, eu tinha 6 anos de idade, mas os meus, não me lembro muito bem, mas os meus familiares, minha mãe conta muito isso, que ele, e no final ele já tinha esse quadro de demência, até visões e tal, de imaginar que o teto está se rompendo, coisas desse tipo aconteciam com ele. Ele não teve um grande AVC, vamos assim dizer, de paralisia, nada, ele tinha a movimentação do corpo sem nenhum problema, mas o médico que tratou dele comentou justamente isso, que foram pequenos, né, derrames, isso, exato, que causaram esse caso de demência. E falando em demência, a gente vai comentar sobre ela um pouco mais à frente e vamos seguir falando um pouquinho sobre memória. Por que, doutor, é comum em alguns idosos se lembrarem de fatos que aconteceram há 20, 30, 40 anos, mas se esquecerem de conversas ou de situações que aconteceram há 10 dias, há 5 dias? Por que isso acontece? Na verdade, porque a memória antiga ela já está guardada lá, ela já está, já foi adquirida e já foi guardada e já está lá. A nova é essa incapacidade que chama a atenção nos quadros iniciais de demência, é a incapacidade do cara realmente adquirir novas memórias, a memória recente, que a gente chama. Né? Então, ele fica uma pessoa repetitiva, ele não se lembra do que ele acabou de falar, do que ele acabou de contar, ele perde muitas coisas. Né? Então, essa memória recente vai sendo mais comprometida no início. Mas há um comprometimento de tudo no futuro, e como você até citou aí, às vezes a pessoa tem alucinações, a composição da pessoa portadora de demência, dos sintomas, composição de sintomas dela varia muito. A gente pode fazer uma analogia com uma criança. Quando você tem uma criança em casa, e uma criança pequena de 2, 3, 4 anos, você volta para casa e, de repente, a sua esposa fala assim, olha, hoje ele aprendeu a fazer isso, hoje ele está fazendo aquilo, veja, hoje ele está... Sim. E no doente com demência é exatamente o contrário. Olha, hoje ele não consegue mais fazer isso. Hoje ele está fazendo uma coisa que está chamando o pai, está chamando a mãe. Uma coisa muito comum de acontecer é o síndrome do pôr do sol, que é um nome assim bastante sugestivo, porque costuma acontecer no entardecer, no anoitecer. Né? O indivíduo quer ir embora para a sua casa. Ele está na casa dele, mas ele quer ir embora para a casa dele. Ele se lembra que ele tem que ir embora. Não sei, uma memória ancestral aí, talvez, uma coisa... É curioso, mas isso é muito frequente. Então, a perda de memória ela se inicia com a memória mais recente.
mas mesmo as mais antigas acabam por se perder depois. Perfeito. E doutor, quando procurar ajuda? Eu acho, o senhor, né, comentou que os jovens não têm até uma perda de memória, mas acontece um esquecimento até pela correria do dia a dia e tal. E essa situação acontece mais com os idosos, do esquecimento. Quando que esse esquecimento é comum do envelhecer e quando a gente precisa ligar um alerta e procurar a ajuda de um especialista? Eu diria assim que sempre que a memória possa estar interferindo no seu cotidiano, geralmente no seu trabalho, né? No caso do idoso, são os familiares que vão ter que ver isso. E sempre que houver dúvida, ele deve ser levado. Porque nós estamos comentando aqui genericamente, mas, por exemplo, você pode ter jovens, indivíduos com menos de 50 anos, que desenvolvem formas precoces da doença de Alzheimer, né? Então, sempre que houver a dúvida, consulta o médico, vai lá, faz os exames. Veja você, um indivíduo que tenha um hipotireoidismo severo, ele pode ter um quadro de esquecimento, não é um quadro de demência, mas que ele tenha dificuldades cotidianas, para se lembrar de coisas, o metabolismo dele é mais lento. Então, existe uma série de condições nas quais você pode interferir, né? Existe a hidrocefalia de pressão normal no idoso, que é de tratamento cirúrgico, né? A sífilis terciária, por exemplo. Olha só. Quando você faz a investigação de um quadro demencial, você inclui um painel de exames clínicos que incluem, por exemplo, a função renal, ver se a função renal está boa, se o fígado está bom, se o sujeito tiver uma insuficiência hepática, ele pode ficar confuso, né? A função da tireoide, dentre outras causas. Então, é importante que você faça essa avaliação quando notar que alguma coisa está diferente, que você não está tendo um desempenho satisfatório, porque é melhor pecar por excesso do que por falta, né? Exato. Principalmente nas causas onde você pode interferir de maneira positiva. O nosso corpo é uma máquina muito bem ajustada, né, doutor? Complexa, exatamente. Então, quando dá problema em uma pecinha, mesmo que ela não esteja próxima, né? Por exemplo, o senhor citou os rins, né? Um problema no rim pode levar a um problema neurológico. Exatamente. Perfeito. E, doutor, a gente consegue treinar a memória? Eu vou dar um exemplo, o que acontece comigo. No meu trabalho, se eu não anotar as coisas que eu tenho para fazer, seja eu ando sempre com o caderno ou no celular, se eu não tiver eu não consigo me lembrar das demandas ou vou me lembrar quando está muito em cima do prazo. Isso é uma forma de treinar a memória? Existem outras formas? O que o senhor indica, até para o pessoal jovem que vive nessa correria e para o pessoal mais idoso? Existe uma forma de treinar ou fortalecer a memória, vamos assim dizer? O que se recomenda é que você faça uso da memória. Quando você anota, você é uma pessoa que tem muitos compromissos, evidentemente precisa de uma agenda. Ninguém tem a memória que gostaria de ter. Sim. Isso não é pecado. Mas, assim, então, acho que treinar a memória é importante. Há o relato de que o indivíduo que aprende uma segunda língua tem 25% de chance a menos de ter Alzheimer. Olha só. É uma coisa a ser checada, mas isso é uma coisa propalada, geralmente, em livros, né? Então, você tem que se manter ativo, você tem que manter interesses em várias áreas. Então, o indivíduo, digamos, o aposentado, ele vai para casa e ele vai curtir a aposentadoria dele, ele não vai fazer mais nada, ele fica em casa, ele não tem interesses, ele já criou os filhos, não tem responsabilidades, isso é muito ruim. E pode ser muito deletério. Então, o que se recomenda é que o cara mantenha a sua atividade, mantenha interesses
por exemplo, aprender a tocar algum instrumento, né? Apenas estudar uma matéria. Leitura ajuda, doutor? Leitura, estudar literatura mesmo, perfeito. é importante. Você lê alguma coisa e tentar rememorar, como a gente fazia na escola. Estudar mesmo, né? Estudar, exatamente. E tentar lembrar. E tem um professor famoso que ele tem vários cursos na internet, eu não me lembro o nome dele, é um professor de cursinho muito famoso, e ele falava que, no entendimento dele, isso não é uma coisa científica, mas é interessante porque o raciocínio dele tem uma certa lógica. Ele diz que você, para aprender melhor, era a metodologia que ele usava, você deveria estudar, por exemplo, um determinado assunto naquele dia. E antes de dormir, você vai rever aquele assunto para preencher as lacunas que ficaram faltando antes que você durma, porque ao dormir há um processamento da memória que poderia fixar esse conhecimento. Então é uma coisa que não tem um trabalho sobre isso, nunca li nenhum trabalho, mas era uma ideia dele. E que me parece assim, tem a sensação de que isso pode ajudar. Porque quando a gente estudava para fazer uma prova, por exemplo, é exatamente assim que a gente fazia. Então você estuda, veja, não quer estudar, leia um artigo de uma revista, num jornal, e tente comentar, tente se lembrar dos detalhes dele. Não lembrou? Vai lá e lê de novo. Aqui, né? Então, estimular jogos da memória na terceira idade. Às vezes, o indivíduo de uma certa idade ele tem os interesses deles mais restritos, né? Sim. Eu acho até que eu tenho a impressão que há uma lacuna no aspecto, por exemplo, editorial. Você tem livro para criança, você tem livro para jovens, para adultos, mas não tem livros para idosos. Ou se tem, assim, um tipo de coisa dirigida para isso, letras maiores, o papel sem brilho, assuntos mais resumidos, com figuras. Eu acho que isso ajudaria um pouco, porque eu me lembro muito bem, a minha mãe faleceu com 93 anos e ela era de uma lucidez fantástica. E ela lia o jornal diariamente, ela de cabo a rabo. Ela fazia aquilo, ela tinha um problema de locomoção, mas era como se estudasse. Então você abordava um tema qualquer e ela sabia. Ela falava até perguntava para mim: meu filho, você está por dentro do futebol europeu? Eu falava, não, mamãe, não estou. Hoje vai ter um jogo bom, hoje vai jogar Real Madrid e Barcelona. Então, uma curiosidade, assim, porque ela sempre se manteve ativa. E isso vem de encontro aos conceitos que nós temos e que nós orientamos para que as pessoas façam. Preencham o seu tempo, mantenham interesses, coisas que você goste. Né? É a terapia ocupacional. Você tem que ter isso, junto do cuidado da parte física. Então, hoje em dia, muita gente faz isso, né? Veja a proliferação das academias, não só para o sujeito ficar fortão, malhado, não, mas para que tenha uma condição de um coração funcional, né? A musculatura boa para consumir a glicose, menos açúcar, né? Menos gordura para não criar o síndrome metabólico que vai cair no diabetes. Não, perfeito. Então, tudo isso é importante. O doutor Alexandre comentou no nosso último vídeo sobre essa situação mesmo, né, da importância da musculação, de fortalecer o corpo como um todo para evitar não só doenças, no caso dele comentou sobre as doenças ortopédicas, mas como um todo, né? Claro. Qualquer tipo de doença, e o senhor vem reforçando isso. Doutor, o senhor tocou em um assunto que também é muito importante, sono. A qualidade do sono, ela é importante para a memória? É fato ou mito que é durante o nosso sono que o cérebro faz essa separação do que é importante, do que é memória automática, do que é memória recente? Ou isso é mais
um mito que nós ouvimos por aí. Olha, que o sono é importante é definitivamente correto, né? No sono você há uma... É como se você, na prática, recarregasse as baterias, você repusesse os hormônios que fazem a transmissão dos estímulos neurais e tudo mais. É ali que provavelmente se consolida a memória, embora isso não seja exclusivo do sono. Mas a pessoa que dorme mal, e cada vez mais o estudo do sono ele vem sendo desenvolvido e tem sido prestado mais atenção nisso, através de especialistas da área e do estudo da polissonografia, pode interferir em outras condições, né? Uma noite mal dormida, por exemplo, onde o indivíduo tem a famosa síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Ele pode ter hipertensão, ele pode ter arritmia, ele pode ter derrame, ele pode ter até, às vezes, associado isso a um quadro demencial. Porque o indivíduo, durante o sono, quando ele tem essas apneias, que são... O que são apneias? São pequenas paradas de respiração durante o sono. E se você faz um estudo, você vai ver que esse indivíduo ele dessatura. O que é isso? Cai a oxigenação do sangue dele por um determinado período. Isso faz estimular o centro respiratório. O indivíduo ele quase que acorda, ele não chega a acordar, mas ele readquire um tônus muscular que permite ele respirar de maneira normal. Mas isso é de maneira repetitiva. Então ele nunca chega a um sono profundo. Geralmente esses indivíduos são indivíduos que têm sonolência durante o dia, né? Então eu conheci um colega, eu tinha um amigo que nós íamos em algumas reuniões e ele tinha a apneia do sono e nós estávamos conversando. Quando a conversa não estava com ele cochilava na mesa, dentro de uma coisa de discussão. Então, síndrome da apneia obstrutiva do sono. Isso deve ser pensado quando alguém observa que o cônjuge ou alguém está tendo essa dificuldade respiratória. São pequenas pausas respiratórias que vão de segundos até minutos. Olha só. Um minuto, que é uma coisa muito grande. Então, você veja, às vezes o cara chega a dessaturar 60%, e o sujeito, quando estava com a Covid e dessatura menos que 90%, 88%, 86%, ele vai ser entubado. Nossa. Então, é uma coisa muito intensa. Uhum. Essa perda, embora ela seja curta. Sim. Porque o indivíduo ele acaba por sendo despertado, vamos dizer assim, do sono, né? E ele não dorme direito. E isso tem consequências físicas nele. Ele pode ser um indivíduo hipertenso, pode piorar o diabetes dele, pode piorar a condição cognitiva dele. Entendi. Então, pessoal, vai a dica aí, uma boa noite de sono, né? Com certeza vai nos garantir, né, doutor, qualidade de vida, que é o principal aí, é o que a gente tá buscando. Doutor, o senhor falou várias vezes sobre o Alzheimer. E eu pergunto para o senhor, toda perda de memória em idoso é Alzheimer? Não. Como eu falei, o Alzheimer ele responde por cerca de 60% ou 70% dos casos dessas perdas cognitivas. Existem outras formas, né? Existe a demência de corpus de Levy, existe a demência associada ao Parkinson, existe a demência por múltiplos infartos, né? Existe a demência frontotemporal, que são formas diferentes, menos comuns, mas igualmente agressivas. A demência frontotemporal geralmente tem uma tendência mais familiar e algumas características delas variam. Por exemplo, a demência frontotemporal dá muita alteração de comportamento do indivíduo. O indivíduo às vezes fica mais alteração de comportamento. E o Alzheimer é um sujeito mais calmo, menos... Tudo pode acontecer lá no final. No final, elas praticamente se igualam. Sim. Né?
Mas há outras condições e todo aquele número de casos que eu falei para você que pode ser confundido. Então, uma hidrocefalia de pressão normal é uma condição na qual junta líquido na cabeça do indivíduo, ele fica sob pressão e você muitas vezes tem que fazer uma cirurgia e colocar uma válvula para tratar desse descontrole. Já é um pouquinho diferente. A hidrocefalia de pressão normal, ela se caracteriza por 3 coisas, ou pelo menos não é característico dela, mas sugestivo. Alteração da marcha, que é o cara perde o automatismo da marcha, que nós falamos lá para trás, ele tem um andar como se fosse um pinguim, ele vai a marcha de pequenos passos, ele tem incontinência urinária, ou urge incontinência, ele não consegue controlar a urina, e tem associadamente um quadro de perda cognitiva. Essas coisas podem vir em combinações diferentes. Quando você suspeita, você tem que fazer o estudo tomográfico, às vezes tem que fazer outros estudos para ver se há necessidade, se enquadra nesse diagnóstico, e, se for o caso, colocar uma válvula, como se põe em cabeça de criancinha pequenininha que tem hidrocefalia. Perfeito. E, doutor, falando ainda sobre o Alzheimer, explica um pouco para nós o que é essa doença, porque ela é muito popular, não é mesmo? A gente ouve falar muito, a pessoa, e até se confunde, não é mesmo? Casos, como o senhor está explicando, de outras doenças e pode ser tratado um diagnóstico de maneira errada. Explica para nós um pouquinho o que é o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é um processo degenerativo que acumula substâncias, vamos dizer, diferentes dentro da célula, do neurônio, né? A proteína tal e os complexos fibrilares, e que vai ocasionando a sua disfunção. Ninguém sabe exatamente o porquê que como que isso desencadeia. Agora, é que o Alzheimer praticamente virou sinônimo de demência, né? Então, o que você falou, às vezes a pessoa já chega e fala, fulano tem Alzheimer. Ele não fala fulano tem demência. É a mesma coisa com labirintite. Fulano tem labirintite, mas não, ele tem vertigens. A vertigem pode ser de um monte de causa, e a demência pode ser de várias causas, embora, em sua maioria, seja de Alzheimer. Entendi. E, doutor, existe uma causa do Alzheimer? Não, a gente sabe que esse é o motivo, ou esses são os motivos, ou a gente sabe que é uma doença que ela é muito misteriosa ainda, não é mesmo, doutor? Tem várias... esse acúmulo de substâncias que o senhor comentou nos neurônios, acontece por qual motivo? Não se conhece, de fato, os fatores que são determinantes para isso. Sabe-se da condição final, que são o acúmulo dessas substâncias. Existe alguma condição genética, talvez em estudo, que possa estar abrindo um caminho aí, mas não se sabe, não existe uma prevenção para isso. O que se costuma dizer e orientar os pacientes é aquilo que nós já falamos lá atrás, uma vida física de boa qualidade e de atuação psicológica, que você use a sua inteligência, você tem interesses diversos, você desenvolva a sua memória, porque, até onde se acredita, você, por exemplo, faz exercícios com o músculo fica grande, ele fica hipertrófico. Sim. O cérebro não cresce, ele está lá, mas aumenta as ligações entre os neurônios e tudo mais, e as fibras, de certa forma, mantêm a sua função. Há pessoas que você faz tomografia e ela tem uma atrofia razoável e não tem nenhuma manifestação clínica. E, às vezes, a pessoa não tem tanto e tem uma manifestação clínica importante. Talvez essa questão de aumento de ligações explique essa possibilidade. Perfeito. E, doutor, o mal de Alzheimer, ele é diagnosticado através de um exame específico ou é um conjunto de exames e mais a expertise do médico que consegue confirmar
essa doença em algum paciente? Na imensa maioria dos casos, é exatamente o histórico clínico, a avaliação, o exame neurológico e a expertise médica. Né? E, obviamente, se complementando com o exame tomografia, ressonância, essas coisas. A única forma de você ter certeza absoluta seria fazer uma biópsia, mas não se faz isso. Na prática, isso talvez em condições de investigação clínica, alguma coisa assim. Hoje existe um exame que se faz com o exame do líquor, onde você pesquisa a tendência que o indivíduo possa ter ao Alzheimer. Mas ele não diz se você vai ter, nem quando você vai ter. Tem uma chance aumentada de ter. Então, é a tal da busca da proteína tal. O estudo por emissão de pósitron, que é uma tomografia um pouco mais sofisticada, ele também pode se mostrar alterado e mais sugestivo desse tipo de alteração, mas na prática ele também não é feito na imensa maioria dos casos. Uhum. Então, o diagnóstico fica pela evolução, pelos exames que são feitos para você afastar outras possibilidades e pela expertise do médico. Perfeito. É isso aí. E, doutor, como é o tratamento do Alzheimer? O tratamento do Alzheimer é feito com anticolinesterásicos, que são substâncias que pretendem otimizar aquilo que o indivíduo tem num dado momento. Nenhum deles se mostrou definitivamente eficaz e, às vezes, as pessoas se decepcionam porque o doente vai evoluindo para pior mesmo. Recentemente foi aprovado um novo remédio nos Estados Unidos, chamado aducanumab, que foi aprovado assim meio às pressas. A maioria dos médicos se mostrava contrário à aprovação, porque ele tinha efeitos colaterais extremamente indesejáveis, mas foi aprovado um novo remédio com o intuito de atrasar o desenvolvimento da doença, mas parece que ele não consegue fazer isso. Agora, as pesquisas são intensas nesse sentido, e pode ser que de um momento para outro a gente tenha alguma novidade aí. O senhor falou das pesquisas intensas. Eu li recentemente um artigo que falava que medicamentos, né, que possam curar ou mitigar os efeitos do mal de Alzheimer são os que a indústria farmacêutica, acho que está entre o top 5 da indústria farmacêutica mais investe, mais busca soluções para isso, né? Sim. Porque é uma doença que, infelizmente, não tem cura ainda. Não tem cura. Não tem cura, infelizmente. Os medicamentos são todos paliativos. São paliativos. Existem esses remédios que eu me referi, que eles tentam otimizar aquilo que o indivíduo tem, e muitas vezes são utilizados outros medicamentos porque essas pessoas acabam desenvolvendo sintomas variados. Por exemplo, o indivíduo fica insone, então você tem que dar um indutor do sono para ele. Por exemplo, o indivíduo fica um pouco agressivo, então você tem que dar uma medicação que atue nesse sentido. Aquele que tem alucinações, como você falou, você tem que dar uma medicação específica para isso. Então, cada um, ele, além de tomar um medicamento que é mais dito específico para o Alzheimer, que tenta frear um pouco a evolução dos sintomas, é esse o objetivo, ainda tem que adicionar alguns outros. Tem gente que adiciona vitamina D, sim, zinco, outros elementos aí que me parece não tem nenhum efeito muito prático. Não. Em resumo, vai tratando os sintomas, né? Não tem como tratar a doença em si, né, doutor? Exato. Perfeito. E, doutor, a demência, que é algo que a gente comentou bastante, falou muito sobre ela. Explica um pouco para nós sobre a demência. Quando o indivíduo ele vai perdendo, o senhor falou, quando a gente falava sobre memória, ele vai perdendo a memória, daí
tem outros sintomas da demência, a violência, alucinações, tudo isso são sintomas de uma possível demência? Sim, o indivíduo, ele começa, o sintoma inicial é a perda da memória recente. Mas com a progressão da doença, ele vai adicionando aí outras condições que são variadas. Geralmente o indivíduo tem dificuldade para se programar, para fazer uma sequência vamos dizer, de atividades que permitam ele, por exemplo, consertar algum aparelho, ou andar de bicicleta, ou fazer uma compra, uma simples, você tem que ir lá, pegar o dinheiro, ir em tal lugar. Ele não consegue mentalizar, ele vai cada vez mais comprometendo a capacidade de ideação dele, que é a capacidade de idealizar, de imaginar o que ele tem e como vai fazer isso aí, né? Paralelamente, vem as alterações de comportamento, por confusão, por não reconhecer pessoas que estão ali, né? Então, ela é um processo, sim, progressivo. A demência é, por definição, um processo das funções, um processo progressivo, uma perda progressiva das funções cognitivas, todas elas. Recentemente, teve um caso interessante, que é de um ator famoso que ele está com afasia. Ah, eu vi, o Bruce Willis, né? Bruce Willis, Isso. exatamente, que é um tipo de condição que o indivíduo praticamente esquece de nomear as coisas. Ele tem dificuldade de nomear. Então, ele sabe que isso aqui é um relógio, ele fala, é aquele negócio que serve para ver horas. Ele não lembra do nome, entendeu? Então, é uma afasia que na verdade, não é uma demência, mas é um sintoma que pode estar agregado Sim. a um quadro demencial. De repente, pode ser, porque você pode ter uma lesão específica dessa área que vai dar a afasia, mas pode estar incluído dentro de um conjunto de sintomas de uma demência. Perfeito. Doutor, a demência, ela vem com perda de memória automática, esse tipo de situações? Eu digo porque no nosso dia a dia, o senhor, né, quando a gente comentava sobre memória, por exemplo, para dirigir, nós não temos mais aquilo, não, agora eu preciso trocar marcha, agora eu preciso dar seta, é tudo muito automático. Até às vezes o caminho, né? A gente sai, e isso acontece muito comigo, conversando com amigos, falo, a gente está indo para um lugar, dependendo, nem sabe direito como chegou. Se perguntar o que aconteceu, você não sabe, porque você está tão no automático ali, agora ainda com o carro, a gente conseguindo falar no celular pelo alto-falando do carro, acho que ficou mais automático ainda. E a demência, quando a gente começa a perder essa automação, também já é um sintoma de demência? Sim, pode ser, exatamente. É muito comum o indivíduo se perder, ele sai para fazer uma compra numa região próxima da casa dele e ele não sabe voltar, né? Isso é um estadio já um pouco mais avançado da doença, né? Mas, às vezes, isso pode começar numa situação um pouco mais complexa. Então, por exemplo, você está em São Paulo, mas você não é de lá. E você está acostumado a fazer determinados caminhos, de repente você não sabe mais ir ao estádio do Morumbi, ver o melhor time do mundo jogando. Sem dúvida. E, de repente, então, você se atrapalha com situações que seriam, vamos dizer, naturais, mas que um pouquinho mais complexas. E isso vai se transpondo para situações mais simples, mais cotidianas, como você acabou de citar aí, né? E como eu falei do indivíduo que vai lá num lugar próximo, ele se perde. Fala assim, olha, doutor, ele sai de casa, ele se perde, ele não sabe voltar. Então, há um comprometimento geral. O indivíduo, eu já vi pacientes com demência discutindo com a sua imagem no espelho. Você vai esperando o outro passar, achando que é uma porta.
É uma coisa incrível essa perda da capacidade de julgamento, a localização temporal ele perde a localização espacial, né? São condições que vão se perdendo de maneira progressiva. Doutor, nós chegamos ao final do nosso bate-papo. Adianto para o senhor que foi uma conversa extremamente valorosa, rica em conhecimento, passada de uma maneira muito simples, né? Um bate-papo muito agradável. Agradeço o senhor ter participado conosco e deixo o microfone aberto, doutor, para se alguma pergunta deixou de ser feita ou algum ponto que o senhor queira reforçar, o microfone com o doutor Gilberto Rondinelli. Obrigado, Flávio. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar falando com os usuários da Unimed. Eu acho que o fundamental é que as pessoas cuidem da saúde, como nós estávamos falando, na imensa maioria das vezes, para quase todas as circunstâncias, você tem que ter uma atividade física. É recomendado que você tenha uma atividade física regular e que mantenha a sua atividade psicológica, psíquica, a sua alegria de maneira ativa, né? Eu acho que essas duas coisas são fundamentais. Há idades em que você deve se preocupar mais com determinadas doenças. Então, uma consulta regular no seu clínico, vai ajudar a orientar esse tipo de condição. Não adianta você procurar um neurologista, procurar um cardiologista, procura um clínico. O clínico é o primeiro degrau da escada. Se ele não for capaz de conduzir aquele determinado estudo, aí sim ele transfere para o outro. Então, ter um acompanhamento. A criança, o acompanhamento da criança é a puericultura. É para ver o crescimento, vamos dizer, normal da criança. No idoso, tem o geriatra, né, que vai ver o envelhecimento normal. Se ele detectar alguma alteração, ou ele mesmo trata, ou ele encaminha, se necessário, para cada especialidade conduzir isso. Eu acho que hoje em dia a medicina evoluiu muito e os meios diagnósticos, então nós devemos usufruir disso, né? Acho que é só isso. Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. E, pessoal, esse e outros vídeos do programa Unimed vocês podem acompanhar, como eu já disse no início do nosso programa, pelas redes sociais da Unimed, pelo Facebook, Instagram, LinkedIn e também pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Agradeço todos que nos acompanharam e até o nosso próximo vídeo.